E o Vitória foi campeão baiano, o Vitória empatou nesse último jogo aí contra o Bahia na Arena Fonte Nova e foi campeão dentro do estádio do Bahia. Bora falar um pouquinho sobre como foi esse jogo, bora falar um pouquinho também sobre essa fase, né, do Bahia, sobre esse trabalho nesse momento do Rogério Ceni, que está sendo bem questionado de maneira correta pelos torcedores. E claro, falar sobre a sequência desses times, né, o Vitória para o Campeonato Brasileiro da Série A e o Bahia já visando também o próximo jogo da Copa do Nordeste. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Vinícius Medeiros e você está aqui no meu canal no YouTube, onde a gente fala diariamente sobre o futebol nordestino. Então não perde tempo, já vai se inscrevendo no canal, vai deixando o seu like e claro, fica à vontade para comentar, para interagir, porque esse espaço não é só meu, esse espaço também é de vocês. Então fique à vontade para deixar suas opiniões aí nos comentários, tudo bem? Bora sem mais delongas falar sobre essa vitória da equipe do Vitória, esse triunfo do Vitória para cima do Bahia no placar agregado. Bom, teve o primeiro jogo, a gente fez um vídeo aqui no canal falando sobre esse jogo, o primeiro jogo, o que aconteceu. Eu falei que seria um jogo bem disputado, um jogo bem pegado, e ontem também eu senti que aconteceu isso também, um jogo bem disputado, um jogo bem pegado, né? Porém, um Vitória que estava mais completo. Um Vitória que a gente viu dentro de campo que estava chegando mais. O Vitória, principalmente na segunda etapa, teve muitas chances de matar o placar. Teve muita chance de fazer gol e isso não aconteceu. O goleiro do Bahia, o Marcos Felipe, também fez várias defesas. Então, esse foi um ponto importante que a gente precisa falar, precisa citar sobre esse time do Vitória, que é uma equipe bem organizada. O Léo Condé, que já vem no planejamento desde o ano passado, é um técnico interessante, um técnico que vem conseguindo fazer com que esse time do Vitória consiga disputar, consiga render. E agora, campeão baiano, um título aí para conta do Léo Condé. Né? Já subiu ano passado, enfim, Série B e tudo mais. E agora ele vai disputar a Série A sendo campeão baiano, né? Apesar de ter ficado de fora da Copa do Nordeste, o Vitória vem mostrando sim uma boa evolução, como eu falei também sobre a Copa do Nordeste do Vitória. Foi mais uma questão de vacilo de um jogo ou outro, né? Faltaram poucos pontos ali para o Vitória conseguir essa classificação, e agora o time se prepara para esse brasileiro da Série A e vai começar de maneira, acredito, bem disputada. Acredito que o Vitória não vai para lutar contra o rebaixamento. Acredito que o Vitória vai ser um time que vai ser organizado, um time que tem boas peças e que tá conseguindo render com o Léo Condé. Né? Um nome que eu acho que eu preciso citar, né, porque ele já teve passagem também em outros clubes do Nordeste, né, que é o Matheus Gonçalves, né, um cara que quando entra ali no jogo acaba colocando fogo no jogo, um cara que tem muita velocidade, um jogador que é muito veloz, né, teve o Wagner Leonardo que fez o gol também, ou seja, né, o Vitória tem um time completo, tem um time bem organizado e acho que isso ficou claro nesse jogo do Campeonato Baiano. Agora bora falar sobre o Bahia um pouquinho, por quê? Porque o Bahia, né, a gente já questionou o primeiro jogo do Rogério Ceni. O que aconteceu no primeiro jogo? O Rogério Ceni chegou na coletiva, disse que não tinha como acontecer mudanças no meio-campo, né? Que faltavam jogadores, praticamente ele disse isso. Eu fiz até um vídeo também falando sobre isso que o Rogério Ceni falou. E a gente sabe que não é a realidade, né? A gente sabe que o Bahia hoje gastou uma nota para contratar esses jogadores, para montar esse elenco, né? O grupo City, né? A administração do Bahia, né? Específica, acabaram gastando bastante, organizando bastante esse time em questão de elenco. E isso o Rogério Ceni não tem o que reclamar. Acredito que o Rogério Ceni não tem o que reclamar de elenco, porque o Bahia hoje tem um dos melhores elencos do Nordeste, né? Jovens promessas, jogadores mais experientes como o Vitor Cuesta, enfim, o Everton Ribeiro, que fez gol também nessa final. Mas acho que tem essa mescla de jogadores, acho que tem jogadores mais experientes, mais novos, como eu falei, jogadores da base, enfim. Mas o Rogério Ceni não está conseguindo lidar com isso dentro do Bahia. Né? Porque o Rogério Ceni não tenta trabalhar com algum jogador da base do Bahia, né, nesse momento, já que ele disse que está faltando meio campo, ele quer mais contratações, mais que o Bahia já fez, ou seja, isso acaba prejudicando bastante. Por quê? Porque o Rogério Ceni sempre tem uma desculpa depois do jogo. Nunca é culpa dele, nunca é culpa de decisões que ele toma, nunca é culpa da leitura de jogo dele ao longo do jogo, não. É sempre culpa de outra pessoa, é sempre culpa de algo que apenas ele vê. Então isso é uma coisa que está prejudicando bastante o Bahia. Eu não estou aqui pedindo a demissão do Rogério Ceni ainda, né? Mas é um cara que precisa mudar a cabeça, essa mentalidade, né, de tudo ser culpa dos outros e nunca ser culpa dele, porque aí perdeu o Campeonato Baiano em casa para o seu principal rival, né? Uma festa maravilhosa que a torcida do Vitória fez sem estar no estádio, porque não teve a torcida do Vitória no estádio, teve apenas a torcida do Bahia, né? E vocês viram o que aconteceu, mais de 50 mil pessoas, mais de 50 mil torcedores do Bahia, e o Vitória se consagrou campeão. Então isso precisa ajustar, porque o Bahia não vai conseguir render na Série A do Campeonato Brasileiro se o Rogério Ceni ficar com essa mentalidade, se o Rogério Ceni ficar querendo ser o dono ali do time de uma vez e falando que todo mundo vê e ele não enxerga. Então isso a gente precisa falar, precisa sim ser cobrado pela diretoria, pelo Grupo City. Por quê?
Isso não pode acontecer. E como eu falei, eu acho que o Bahia tem condições hoje de trazer um técnico mais experiente, um técnico que seja, né, e pode até estar no nível maior do futebol sul-americano, futebol nacional, porque o Bahia hoje tem um grande poder de investimento para contratar um nome maior. Mas é isso, né? Vitória merecido, tá? Esse título do Vitória é um título bem merecido. O Vitória jogou muita bola desde o primeiro jogo até o segundo jogo. Jogou bola no primeiro jogo ali para virar o placar, para virar o resultado, que o Bahia poderia ter encaminhado o título ali. Eu acho que dificilmente o Vitória conseguiria render o que rendeu ontem na partida de 1-1, caso o Bahia tivesse segurado aquele placar no primeiro jogo. Mas o Vitória foi atrás, conseguiu virar esse placar por 3-2 e agora se consagrou campeão na Arena Fonte Nova. Como eu disse, um elenco bem merecido, um elenco bem importante, um título merecido e uma equipe bem organizada pelo Léo Condé. Mas é isso. Agora o Bahia se prepara para jogar contra a equipe do Náutico. O Náutico que perdeu nesse final de semana para o Sport, né? Na verdade o jogo foi empate, mas no placar agregado o Sport venceu na Arena Pernambuco, né, o título do campeonato pernambucano. O Sport que tem uma equipe bem superior do que a equipe do Náutico. A gente vai fazer um vídeo também falando sobre esse jogo especificamente, mas agora o Bahia tem esse desafio. Bom, né, acredito que o Bahia vai passar, é uma opinião minha, acredito que o Bahia vai passar, porque o Náutico está começando a se movimentar agora. O Náutico não tem um elenco tão bom, está começando a se movimentar agora com a chegada do Mazola Júnior, o técnico que a torcida do Vitória conhece bem, né, o Mazola Júnior, né, ele agora está no Náutico. Então a gente vai seguir acompanhando esse jogo entre Bahia e a equipe do Náutico lá na Fonte Nova. Um desafio grande para a equipe do Náutico, mas o Bahia também precisa se cuidar, precisa deixar de vacilar. Eu não acho ontem que o Bahia fez uma partida ruim. Eu não acho que o Bahia fez uma partida ruim. Acho que o Bahia, né, faltou um pouco de poder de decisão, faltou um pouco de agressividade, porque rondou muito a área do Vitória, rondou, e não conseguiu muitas vezes chegar em um lance que era para resultar em um gol. Né? Muitas vezes não conseguia finalizar, muitas vezes não conseguia chegar com jogadas mais efetivas. Finalizou, teve chance sim, mas o Vitória acabou sendo mais assertivo, chegando com mais personalidade para fechar esse placar. Mas é isso, parabéns ao torcedor do Vitória, parabéns para o torcedor do Leão da Barra e torcedor do Bahia, torcedor tricolor. Tem que ficar ligado e tem que cobrar sim o seu time, porque, né, como eu falei, é um time organizado, um time que tem elenco, e o Rogério Ceni também hoje talvez seja um dos principais problemas também do elenco do Bahia, na minha opinião, na minha visão. Deixa aí nos comentários também. É isso, e até a próxima.